Todo mundo sabe que fumar faz mal e o quanto é difícil abandonar esse vício. Agora em maio, a gente celebra o Dia Mundial Sem Tabaco. Por isso, o Sempre Bem de hoje começa o programa falando justamente sobre tabagismo. E eu tô recebendo aqui o Lucas Andrade Salles, que é pneumologista, e a Fátima Gadelha, que é aposentada e ex-fumante. Doutora, vamos começar falando como que o cigarro age quimicamente no nosso corpo. O problema do cigarro é que ele não deixa de ser prazeroso, né? Uma vez que a gente fuma, a nicotina, ela, em poucos segundos, mais ou menos 5 a 10 segundos, ela chega no nosso cérebro e dá uma sensação, né, de paz, né, de concentração. Tranquilidade, né? Dá um certo prazer, principalmente em quem já tem aquela carência, né? Que a nicotina ela consegue provocar vício em muito pouco tempo, né? Na verdade, e a abstinência ela vem poucos minutos após você parar de fumar. Por isso que o tabagista que ele é de fato já viciado, dependente, ele precisa fumar com uma certa frequência. A grande questão é que os danos já começam nas primeiras tragadas, né? Aquela combustão, aquele calor, ele vai lesando ali o começo dos nossos pulmões, que são nossas vias aéreas, né? Ele vai estimulando a produção de muco, daí tudo isso gera aquela tosse, né, que o paciente fumante apresenta. A nicotina ela é lesiva aos nossos vasos, né? E a longo prazo isso vai aumentando o risco da gente ter problemas cardiovasculares, como infarto, como acidente vascular cerebral, além de aumentar o risco de uma série de tipos de cânceres a longo prazo, né? Então tudo que aquela fumaça que a gente está vendo, é importante saber o que a gente não está vendo, né? Ali, aquela combustão do cigarro ela libera mais de 4.000 substâncias, entre gases e materiais particulados, certo? Dentre as quais a gente tem cerca de 50 substâncias que são diretamente cancerígenas. E que tudo isso a longo prazo vai deixando ali o seu rastro, né? Vai comprometendo a função do seu pulmão, vai gerando sintomas a longo prazo, além da tosse, como dificuldade para respirar, né? Cansaço rápido a fazer pequenos esforços, uma série de outras doenças. Fátima, como é que é essa questão do prazer, desse hábito que realmente faz você sentir até coisas boas, né, no começo do cigarro? Como é que foi pra você? Quando eu comecei a fumar, eu tinha 14 anos. E lá em casa ninguém gostava. Eu dizia assim, cigarro é tão bom que se eu pudesse, eu fazia um chá de cigarro para tomar. Eu era louca por cigarro. Sim. E aí as consequências, como é que essa conta chegou pra você? Chegou caro, né? Porque começou a comprar remédio, começou a pegar carro para poder ir para emergência, essas coisas todas. E eu não queria essa vida para mim. Eu queria coisa mais saudável. Essa conta ela acaba sendo um pouco injusta com as mulheres, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem aproximadamente 10% da população adulta que fuma. É um pouco mais de homens do que mulheres, sendo que a prevalência do chamado enfisema pulmonar, ele atualmente é igual entre os homens e as mulheres, justamente porque as mulheres elas sofrem um dano maior mesmo com a carga semelhante, né? Então elas precisam se expor menos para sofrerem as mesmas consequências. E o que causa a dependência? Existem pessoas que têm uma predisposição? Sim, o termo dependência, né? Ele é um termo que ele pode ser colocado em muitas situações, né? No cigarro a gente pode colocar pelo menos 3 tipos de dependência, né? Existe a dependência química, que é causada pela nicotina. Então, aquela nicotina que o cigarro está injetando ali no seu corpo, que ela vai agir lá no seu cérebro, causar as sensações que a gente já comentou, e que com o tempo o seu corpo deixa de produzir aquilo, e você passa a depender do cigarro, né? Isso é a dependência química, a dependência mais séria, também é a dependência para a qual tem um tratamento mais objetivo, né? Mas existem outros tipos de dependência, né, que o fumante passa. A dependência psicológica, existe a dependência comportamental, né? O cigarro passa a ser um companheiro, né? Seu companheiro, você associa naquelas horas que você às vezes tomando um café ou com bebida alcoólica, né? Passa a ser o seu companheiro no momento de estresse, no momento que você está mais irritado, mais ansioso. Também gera problema de saúde essas pessoas que dizem que fumam socialmente, né? Só quando saem de fim de semana ou quando tomam uma bebida. Realmente existe uma relação causa e efeito pela carga, né? Quem fumar mais vai ter risco maior de sofrer algumas consequências. Mas para alguns outros problemas, né, a carga mínima ela já não é segura, né? Não existe dose segura de cigarro. Além do que,
quase todos os fumantes de carga alta, hoje aquelas pessoas que fumam 1 maço, 2 maços por dia, um dia foram fumantes que fumavam menos, né? Quantos cigarros você fumava por dia, Fátima? Eu nunca cheguei a fumar uma carteira. Fumava Eu meia tinha uns carteira? horários, mais ou menos, assim, no café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, e pronto. E quando é como ele falou, quando tá aborrecida, alguma coisa assim, o estresse e tudo, você acende. Sim, tem os gatilhos, né? Isso. Uma outra coisa que está na moda, principalmente entre os jovens, é o cigarro eletrônico. E a gente vai ver agora um vídeo que fala justamente sobre o quanto ele pode ser prejudicial também. Roda aí. Os cigarros eletrônicos ou dispositivos eletrônicos para fumar são a nova invenção da indústria do tabaco. A nicotina foi embalada agora de uma nova forma. A nicotina é líquida e ela é aerosolizada, ou seja, é produzido um vapor, né? Não é só vapor de água como a indústria fala. E a gente sabe que as doses de nicotina nesses produtos são elevadíssimas. Então, via de regra, a dependência se estabelece muito mais rápido, então a nossa população está à mercê da indústria do tabaco. A EVALI é um novo risco associado com o cigarro eletrônico. Né? Na EVALI, existe uma inflamação enorme do pulmão. E os sintomas são muito parecidos com a Covid. A pessoa tem tosse, tem dor torácica, dor no peito, tem dispneia, pode ter febre, calafrio, náusea, vômitos e diarreia. Esses pacientes podem ser hospitalizados e eles podem, inclusive, evoluir com necessidade de ventilação mecânica, ou seja, ficar ligado aos aparelhos, e tem pacientes que, inclusive, morreram ou precisaram de transplante pulmonar. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia soltou o seu posicionamento oficial em 5 de abril sobre os dispositivos eletrônicos de fumar. Lá nós mostramos as inúmeras referências que existem sobre os malefícios que os cigarros eletrônicos promovem e chamamos a Anvisa à ação para fiscalizar a Resolução 46 e para fazer campanhas e para dizer um não definitivo aos dispositivos eletrônicos para fumar em nosso país. Pois é um problema sério mesmo, principalmente porque vem disfarçado aí, né, desse vapor, né, doutor, com sabor. Isso, ele está justamente, digamos assim, se gourmetizando, né? Buscando atrair o público mais jovem, né? E realmente o uso entre adolescentes ele aumentou mais de 5 vezes nos últimos 5 anos. E também é importante falar que a nicotina, ela não ela é nociva também, né? Ela gera danos nos vasos ao longo do tempo. Então, se você usar o cigarro eletrônico, a gente sabe que vai ter também aumento de risco para infarto, para problemas vasculares nas pernas, para AVC, né? Sendo que ele está, digamos assim, mascarado como uma coisa inocente, né? Como se fosse até uma estratégia para a pessoa parar de fumar. E, na verdade, o que está acontecendo é mais o contrário, ele está servindo como uma porta de entrada, né? E em nenhum momento isso foi autorizado a ser usado como um tratamento para cessar o cigarro. Fala agora um pouco de fumante passivo. Como é que isso afeta a saúde? Eu, por exemplo, fui durante 6 anos fumante passivo. Hoje a gente sabe, se você estiver num ambiente fechado, aquela fumaça que está ali, se tiver um cigarro aceso, você está fumando tanto quanto quem de fato acendeu o cigarro, né? E se a gente olha, por exemplo, as causas evitáveis de óbito na OMS, a gente tem o cigarro como a primeira, né, as causas possivelmente evitáveis, o fumante passivo é a terceira já, né? Se eu pegar câncer de pulmão, por exemplo, que todo mundo sabe que é bem associado ao cigarro, então eu vou ter aproximadamente 8 a cada 10 pacientes com câncer de pulmão, eles são fumantes. E 1/3 desses 2 pacientes que sobraram, né, 20%, eles são, na verdade, fumantes passivos. E essa proporção vem aumentando, na verdade, porque por muito tempo isso foi subestimado. Então, infelizmente, aquela fumaça ali do ambiente, você inala ela e você está tão exposto quanto o indivíduo que está fumando. Tragar ou não tragar, não faz muita diferença, na verdade. E em relação a grávidas, ainda tem muita grávida que fuma? Sim, infelizmente, né? E quem acaba sofrendo as consequências é o bebê, né? Então, o cigarro, infelizmente, ele aumenta o risco de aborto, ele aumenta o risco de malformações, ele aumenta o risco de baixo peso ao nascer. E ainda existe uma coisa imensurável, que a gente sabe que a mãe ter fumado aumenta o risco da criança, ou mesmo o adulto no futuro, vir a ter problemas respiratórios. E a gente nem tem como mensurar tanto isso, mas a gente sabe que aumenta a chance de você ter enfisema no futuro, e mais precocemente pelo fato da sua mãe ter fumado. Bom, agora vamos falar de coisa boa, que é parar de fumar. Você parou de fumar quando, Fátima?
E por quê? O que te levou a você, um belo dia, acordar e falar, não vou mais fumar? Eu parei, faz 5 anos que eu parei de fumar. Não tenho a mínima vontade de voltar. Então eu parei porque eu comecei a sentir tremores e vivia mais na emergência. Então eu desafiei o cigarro e fiquei olhando para ele e disse, não vai me vencer. E eu achava muito bonito quem fazia academia, isso e aquilo, e eu não tinha esforço para isso. Hoje em dia eu faço academia, eu faço musculação, agradeço muito a Deus por eu ter deixado de fumar, porque é outra vida. Você não acorda fedendo a cigarro, seu lençol não é a mesma coisa. O cabelo, o cabelo, apesar do meu estar assim. O gosto da comida, dizem o gosto que da muda, comida, né? Você não tem vontade de comer quando você está fumando. Em mim, parava o apetite, entendeu? É muito bom parar de fumar. E os efeitos, para quem para de fumar, eles são até bem rápidos, né, no nosso corpo. Por exemplo, após 2 horas não tem mais nicotina circulando no sangue. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido pela metade. E após 10 anos, o risco de sofrer infarto vai ser igual ao das pessoas que nunca fumaram. É isso, doutor? É isso mesmo, né? Eu acrescentaria que depois de 20 anos, o seu risco de ter câncer de pulmão ele é semelhante ao da população geral. E aí você, de fato, deixou para trás finalmente. Sim. Né? O meu marido, ele está parando de fumar, já faz 1 mês que ele não fuma, e ele fumou durante 20 anos. E ele sempre apresentou uma desculpa que era, eu não vou parar de fumar porque eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar. Esse é o momento de entrar com o tratamento, né? Então existem medicações muito eficazes, né, que vão ajudar a lidar com aquele início, né, com aquela falta que o cigarro vai fazer, que geralmente é mais nas primeiras semanas, né? Vamos saber criar estratégias para lidar com a fissura, que é aquela vontade súbita e quase incontrolável de fumar que vem no começo, quando você larga o cigarro. Então, para essas pessoas que te estão pedindo ajuda, a gente consegue aproximadamente um 30% de sucesso de parar de fumar. Pessoas como a dona Fátima, que pararam por conta própria, né, ela é uma minoria, 5% só consegue. Né? E hoje em dia, quais são os tratamentos mais eficazes? Eu sei que isso é muito particular, mas são os adesivos, tem alguma outra coisa? Além da terapia que a gente chama terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem mais psicológica, existem medicamentos, né, de primeira linha. O adesivo, né, que é a reposição de nicotina, ele é um deles. É a chamada terapia de primeira linha na cessação do tabagismo, que vai caber ao médico, na abordagem do paciente, considerando os efeitos colaterais de cada medicação, escolher o tratamento mais apropriado. Mas são tratamentos realmente que têm uma eficácia muito alta, né, desde que o paciente esteja pronto para parar de fumar, que ele queira realmente parar. Sim, tem que ter essa vontade, isso. Né? Ninguém vai parar por ele. Isso. Não adianta medicar alguém que ainda está apenas considerando, não sabe realmente se quer parar de fumar, que está esperando o momento certo para parar, que às vezes nunca vem, né? Bom, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem fuma e está pensando em parar de fumar, ou talvez ainda não tenha nem conseguido chegar nesse estágio. O que vocês podem falar? Busque atendimento, busque um médico dessa área, que ele vai tirar suas dúvidas e você vai ver como você é capaz realmente de passar por esse processo. Vá fazer exercício, sua pele fica maravilhosa. E é isso, vida nova. Vida nova, tu é doida, é muito bom. Obrigada, viu, gente?